Eu sou engenheiro de alimentos, nunca exerci a engenharia de alimentos, mas me formei e eu comecei como trainee na antiga Gessilever, isso entrega um pouco a minha idade, faz muito tempo, e desenvolvi minha carreira aí na Unilever, em outras grandes corporações, quase sempre em marketing por 19 anos e nos 3 anos e meio últimos como gerente geral. Eu acho que para mim é uma sorte, uma felicidade muito grande ter trabalhado em empresas que querem se movimentar, que querem fazer diferente. Então, para mim é muito bom porque, diferente da maioria das pessoas de empresas que navegam entre estresse e conforto, na verdade, o estresse não me diz nada e o conforto não me diz nada. Eu navego, em geral, entre monotonia e explorar o novo, né? Então, se a gente não está explorando o novo, fazendo coisas novas, sendo desafiado pelo mercado, pelas pessoas de dentro, criando um ambiente favorável à inovação, não fazer o status quo, não apertar botão, mas construir botão, eu entro em monotonia. Então, para mim, como eu te disse no começo, é uma sorte, no fundo, estar em organizações que permitem que eu não fique nesse estado de monotonia e eu fique no estado de procurar o novo, de sair de zona de conforto. Olha, eu acho que você toca num ponto muito importante, é um ponto, inclusive, que as empresas que não perceberam, elas já estão caminhando aí numa rota de colisão, por mais dinheiro que elas gerem hoje. Já são 270 milhões de celulares no Brasil. Está todo mundo de verdade conectado, acessando conteúdo, se comunicando, se informando e comprando por celular. É uma rota que não tem volta. Ela não tem volta. Se eu acho que vai ser celular, não. Eu acho que o mundo vai evoluir muito para os wearables, né? Então, acho que o celular vai ser mais um dispositivo móvel que você vai carregar, mas hoje é muito difícil. Se alguém te falar que tem certeza que daqui a 5 ou 10 anos o celular é o principal dispositivo móvel, eu acho que está inventando, a gente não sabe. Eu acredito que vão existir outros wearables que vão competir cabeça a cabeça com um celular inteligente. Você fala de compra de conteúdo, existe uma falsa percepção de que brasileiro rouba conteúdo. Isso não é verdade. O país berço da pirataria é a Suécia, por incrível que pareça, o Pirate Bay é sueco. Então, algumas indústrias, inclusive como a indústria de TV a cabo, eles combatem a pirataria e combatem a pirataria acusando o brasileiro de roubar conteúdo. Isso não é verdade. Quando o consumidor rouba um conteúdo, vai para uma plataforma ilegal, é porque o modelo de negócio não é bom para ele. Ou seja, ele fecha para todo mundo na cadeia, mas não fecha para ele. Sempre vai ter uma minoria que não vai querer pagar pelo conteúdo, que vai roubar. Mas a grande realidade é que a grande massa está disposto a pagar ou usar grátis, mas vender seus dados, ou usar grátis, mas aceitar publicidade em troca disso. Então, na verdade, é uma falácia falar que brasileiro não compra conteúdo. Compra e está cada vez mais disposto a comprar conteúdo. Quase 80% dos usuários do Spotify no mundo e no Brasil nunca pagaram por conteúdo musical antes. Pois é, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, é uma pergunta que dentro do universo da TV por assinatura, né, porque até mais do que cabo, é uma pergunta que se evita, né? E eu, em geral, não evito nenhuma pergunta em lugar nenhum, inclusive o meu papel é fazer pergunta. Se a indústria perdeu quase 600 mil domicílios no ano passado, domicílios, 4 habitantes por domicílio em média, e se nesse ano, antes de fechar março, comecinho de fevereiro, já tinha perdido 200 mil, parece que tem alguma coisa nesse modelo de negócio que não está funcionando mais. Independente da qualidade do conteúdo, o consumidor está olhando e falando, pode até ter qualidade, mas nesse preço eu não pago. Então tem alguma coisa que não está boa. Então, se você pensar que hoje o consumidor tem mais oportunidade de acessar este conteúdo em outras plataformas de tecnologia, até porque a crise empurra o consumidor para uma adoção mais rápida dessas plataformas, eu acho que a indústria precisa rapidamente voltar o seu foco ao consumidor, saindo do foco nas operadoras. Porque hoje, uma programadora faz 60% a 70% do seu resultado falando com a Oi, com a Vivo, com a NET e com a Sky.
Cadê o consumidor nessa equação? Está muito distante. Então essa é uma equação que não está respondida dentro da própria indústria e que, se a indústria não tiver condição de olhar para isso com muito cuidado, essa é uma indústria que vai ficar cada vez menos relevante no Brasil e no mundo. Eu acho que a grande novidade vai ser você olhar para plataformas como um Netflix, que tem conteúdo, que vai do alfinete ao foguete, e você começar a segmentar isso. Então eu acredito que outras plataformas vão nascer com conteúdo mais segmentado. Às vezes até massivo. Para pensar num exemplo, né? Uma doceria vendia de tudo, de repente vem as brigaderias e fazem só brigadeiro. Ou a Amazon, que vende de tudo, de repente vem a Diapers.com, só fralda. A Amazon vai lá e compra Diapers por 600 milhões de dólares. Ou a Zappos, que faz só sapato. A Amazon vai lá e compra por 1 bilhão. Então eu acredito numa segmentação desse conteúdo cada vez maior. Outra coisa que vai acontecer é a parte de criação. Essas plataformas estão atuando muito na distribuição do conteúdo, mas não na criação. Então tem uma grande oportunidade para essas plataformas começarem a endereçar as necessidades dos creators de conteúdo. Isso não acontece hoje ainda. Eu não sei se é um preceito do judaísmo, mas tem um livro do Viktor Frankl, que é um psiquiatra austríaco que foi preso em campos de concentração, Auschwitz, Dachau, outros campos menores, e ele escreveu um livro que é Man's Search for Meaning. Eu não sei como é a tradução em português, se é a busca de propósito, mas é um livro incrível. E nesse livro ele fala muito dos momentos, dos estágios, né, de um prisioneiro dentro de campo. E ele fala, eu não vou falar sobre isso da maneira como vários filmes e livros já relataram. Eu quero falar do dia a dia, né, de um prisioneiro num campo de concentração e de um prisioneiro comum, como eu. E ele fala que o primeiro estado era choque, né? Você chegava num campo de concentração e você estava... No começo existia até um otimismo, porque você via capos, ou os cozinheiros, ou médicos que estavam super bem, porque na verdade, inclusive, estavam numa condição melhor de vida do que tinham fora. E eles falavam, poxa, eu vou estar assim também. Depois tinha um choque, né, com a realidade de um campo de concentração, com toda aquela violência, com aquela indiferença do valor da vida, né, e você se chocava com tudo. Mas rapidamente você passava para um estado de indiferença, que é o estado onde você não ligava mais de ver um companheiro apanhando até a morte, uma criança apanhando, um grupo de prisioneiros indo para uma câmara de gás. Não existia mais uma preocupação com isso, nem uma preocupação com a própria vida. E eu acho que eu levo isso muito para a vida, para não entrar nesse estado de indiferença, né? Porque no mundo corporativo, a gente está falando agora de mundo corporativo, as pessoas entram muito nesse estado da indiferença, né? Elas chegam no ambiente, elas percebem que o ambiente tem características que são características que não são boas, e elas começam falando e de repente elas vão embora ou elas ficam quietas e entram nesse estado de indiferença. Então acho que o que eu levo de ensinamento desse livro que eu li há muitos anos, que é absolutamente incrível, é nunca entrar nesse estado de indiferença, 1. 2, nunca deixar que essa condição de fora faça com que eu não acredite em mim, com que eu não tenha autoestima, não importa o que aconteça, né? As vidas num campo de concentração não valiam nada, você era um número, e tanto faz se você vivesse mais 1 minuto, menos 1 minuto, e as pessoas que sobreviveram nos campos por muito tempo tinham essa questão de poder viver uma vida espiritual interna rica e não deixar com que isso as afetasse. Eu tento isso, não quer dizer que eu consigo, mas eu tento.